Consórcio Milho Safrinha com Braquiária melhora a qualidade do solo, agrega valor à terra e gera renda na propriedade. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O consórcio Milho Safrinha com Braquiária melhora a qualidade do solo, agrega valor à terra, gera renda na sua propriedade. O plantio da braquiária promove cobertura e proteção do solo, melhora o controle de plantas invasoras, enquanto o milho é a cultura que garante o rendimento para a atividade rural. A pastagem pode ser utilizada por um período durante o inverno como suplementação alimentar para o gado, e o resíduo da palhada do consórcio no plantio de verão da soja tem então evidenciado ganhos e rendimentos aí com esta cultura. A sucessão soja-milho safrinha apresenta baixos índices de cobertura do solo, principalmente nos meses de agosto a outubro, entre a colheita do milho e a semeadura da soja, provocando decomposição da palha produzida nas safras anteriores, redução nas propriedades físicas e químicas do solo e menor produtividade das culturas. A tecnologia utiliza a semeadura de soja, ajustando-a para uma linha de milho safrinha e outra de braquiária. A adubação deve ser realizada apenas na linha do milho, reduzindo a competição entre as culturas. Após a colheita do milho safrinha, é importante o pastejo por animais, facilitando a entrada da luz e, consequentemente, melhorando a rebrota da forrageira e a eficiência dos herbicidas na dessecação da braquiária. Durante a Agro Brasília deste ano 2019, o biólogo da Embrapa Cerrados, Sérgio Abud, explicou ao Paracatu Rural como acontece esse consórcio e os benefícios. Aqui nós temos o milho plantado integrado, com o capim braquiária. Um dos objetivos dessa prática que nós estamos demonstrando aqui na Agro Brasília, que é uma prática que inclusive que os agricultores já utilizam, é tentar com isso dar uma condição biológica e física melhor para o solo, para o enfrentamento das adversidades climáticas. A região dos Cerrados, essa região do Planalto Central, é uma região que tem um clima muito propício para a agricultura. Nós temos uma luminosidade muito boa, nós temos uma chuva que, de certa forma, tem até uma boa distribuição, nós temos uma temperatura que é ideal para o cultivo e nós temos uma diversidade de culturas que é cultivada nessa região muito grande. O grande problema é que em anos como essa safra passada que nós passamos, nós temos curtos períodos de estiagem durante o período da chuva, que nós chamamos de veranicos, e quando esse período ocorre no período reprodutivo das plantas que produzem grãos, no caso do milho ou da soja ou do feijão, isso reduz muito a produtividade devido à falta de água que ocorre nesse período. O que o produtor precisa fazer para ele enfrentar essas adversidades climáticas, já que essa é uma condição natural da região do Cerrado? Isso ocorre todos os anos. A gente só não sabe em que período que vai ocorrer, ou melhor, qual a data exata que vai ocorrer, para que a gente pudesse fazer um ajuste na data do plantio. Então você planta e ela pode ocorrer a qualquer momento. Então o produtor, ele pode utilizar plantas de cobertura, que essas plantas, a parte aérea vai dar uma palhada melhor para a proteção do solo, evitando altas temperaturas no solo, devido à incidência direta dos raios solares no solo. E as raízes dessas plantas de cobertura, elas irão concentrar uma biomassa microbiana no solo, fazendo com que essas raízes também quebrem essas camadas compactadas do solo, permitindo a penetração do sistema radicular das plantas cultivadas em maiores profundidades. Fazendo isso, as plantas cultivadas irão conseguir retirar mais água e nutrientes do solo, suprindo a deficiência de água que ocorre nesses períodos de veranico. Então, todo esse ambiente que é construído no solo, com as raízes das plantas e um solo melhor equilibrado, química e fisicamente, aumenta também a população de micro-organismos benéficos no solo.
Com esse equilíbrio, a gente acaba reduzindo a população daqueles micro-organismos que causam danos às raízes, como os nematóides, fungos como fomopse, macrofomina, fusário. Então, o cultivo de uma planta, como o caso do milho, com a braquiária, como nós estamos mostrando aqui, na safrinha que ocorre após o cultivo da soja, ele é muito interessante sobre esse aspecto para o produtor, porque o custo ele é muito baixo e o benefício ele é muito alto. O grande problema nosso é você ter apenas uma cultura, como o caso da soja ou a do milho. Quando você tem o milho plantado com a braquiária em sucessão à soja, você quebra essa sequência de apenas uma cultura, com essa diversidade, que é uma rotação de cultura, como nós falamos, e com a planta de cobertura, como é o caso da braquiária, que vai trazer todos esses benefícios para o solo. Feito isso, nós teremos um equilíbrio agroecológico melhor. A gente reduz a pressão de pragas, reduz a pressão de doenças, reduz a pressão de plantas daninhas e garante uma maior absorção de água e nutriente, reduzindo as perdas de produtividade que o produtor pode enfrentar. Esse consórcio ele pode ser utilizado para tanto milho, para utilização para animal quanto para semente, ou tem uma especificidade? Normalmente, esse consórcio ele é feito no milho em sucessão à soja, com o objetivo de você colhendo o milho, deixa essa palhada no solo, a planta da braquiária ela vai se desenvolver, vai formar uma forragem que pode ser utilizada como palhada depois no plantio da soja e pode ser utilizada também para alimentação animal. O gado entra, nós chamamos de boi safrinha, né? Depois que você tira o milho, você tirou a soja, plantou o milho, tirou o milho, o capim desenvolve, forma uma massa de forrageira e o gado se alimenta dessa massa de forrageira. Então, é uma forma de, em um ano, você ter 3 safras. A safra de soja, a safra de milho e a safrinha do boi. Então, é uma forma da gente intensificar o uso da terra, evitando os desmatamentos, evitando danos que nós causaríamos, né, pelo uso de apenas uma cultura. E também levando, como o senhor já falou aí, um maior ganho para a própria terra, apesar de usá-la com 3 culturas diferentes. Exatamente. Nós fazemos um manejo que nós chamamos de manejo intensificado, mas com culturas diferentes, com uma biodiversidade diferente, reduzindo, inclusive, o desmatamento, aumentando a produção na mesma área. Se o produtor tivesse que fazer estudo separado, ele teria que ter 3 vezes maior o tamanho da área dele, né? E na mesma área ele consegue fazer as 3 culturas, a soja, o milho e o boi safrinha, né? E se ele não colocar o boi, ele vai manter essa palhada sobre o solo e a raiz no solo, melhorando essas condições do solo, evitando os problemas que ele tem devido às adversidades climáticas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Estudo realizado em lavouras comerciais de agricultores no ano 2008 para avaliar o consórcio de milho safrinha com braquiária rusisiensis apontou que esta tecnologia apresenta potencial de rendimento médio de grão de 4.912 quilos por hectare, enquanto a estimativa para o milho safrinha para 2008 era de 3.706 quilos por hectare aqui no Brasil, 3.636 hectares no Paraná, 3.400 quilos por hectare no Mato Grosso do Sul. Os ganhos líquidos são decorrentes do cultivo do milho com braquiária em sucessão de soja. É possível produzir até 12 toneladas de palha de milho safrinha com braquiária, que adicionadas às raízes, proporcionam melhores condições para o solo e para a sucessão da cultura de soja e milho safrinha subsequente, com retorno econômico de até 15% superior à sucessão convencional.
A adoção da tecnologia proporcionou aos produtores de sementes aumento na produção e comercialização de semente de braquiária. Além disso, as plantadeiras de milho já são comercializadas com uma caixa adicional para a distribuição da semente da forrageira. Sérgio Abud, representante da Embrapa, falou como é feito o plantio do milho e da braquiária. O plantio, no caso, ele acontece simultaneamente da semente do milho e da braquiária? Ele pode ser feito de duas formas. Pode ser feito o plantio do milho o plantio da braquiária antes do plantio do milho. Então você colhe a soja, feita a colheita da soja, você pode distribuir a semente do capim e depois, quando você vem plantando o milho, o próprio sulco do milho já vai incorporando essa semente ao solo de forma bem superficial para que haja o estabelecimento da lavoura do milho e da lavoura da braquiária. E pode ser feito o plantio simultâneo também. Normalmente os produtores usam uma terceira caixa, que vem uma caixa de semente, uma caixa de adubo e uma outra caixa de semente de capim, que é essa terceira caixa, e que ela vai distribuindo a semente no solo. Então pode ser feito dessas duas formas. Com o uso desse consórcio, quais seriam então as principais pragas e doenças que acabam sendo evitadas? Na soja, nós temos um complexo de doenças que são doenças específicas da cultura da soja. Quando nós fazemos essa rotação com uma planta, uma gramínea, que é o milho e mais a braquiária, nós quebramos o ciclo dessas doenças no solo. Tem doenças como a mancha-alvo, a septória, que é a mancha parda, a antracnose. Quando o produtor colhe a soja, essas doenças estão estabelecidas lá na planta. A hora que ele colhe, que ele tira o grão, todo aquele resto cultural que está com essa doença, ele é depositado sobre o solo. Ao fazer o plantio do milho, juntamente com a braquiária, essas plantas vão crescer e vão depositar uma outra camada de palha sobre aquela camada da soja. Consequentemente, esses inóculos, na época do plantio da soja, na safra seguinte, eles estarão lá embaixo no solo, então não vai respingar na folha de soja. Isso retarda o desenvolvimento desse complexo de doença, dessas manchas foliares que são muito difíceis de ser controladas e que são responsáveis muitas vezes por mais de 30% das perdas de produtividade que ocorrem na lavoura de soja. Até mesmo porque os produtos que são utilizados para controlar essas manchas são os mesmos produtos utilizados para o controle da ferrugem asiática da soja. Então essa é uma integração de práticas que facilita também o controle dessas doenças, reduz as perdas de produtividade e, mais especificamente, as perdas pela aplicação de agrodefensivos no solo. Nós vamos reduzir essa aplicação de agrodefensivos. Então é a integração e a intensificação de práticas que você colhe mais, gasta menos e traz mais benefício para o setor produtivo. O Sérgio Abud faz parte do Comitê Estratégico Soja Brasil, que é uma entidade sem fins lucrativos, formado por profissionais e pesquisadores de diversas áreas que se uniram para trabalhar estrategicamente e utilizar os conhecimentos adquiridos nas suas respectivas carreiras em prol da sojicultura nacional. Ele também falou sobre esse assunto. O CESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, é um concurso que nós temos de máxima produtividade de soja. Então é uma entidade, que ela desafia o produtor a produzir mais. Mas é claro que com sustentabilidade. Ele não pode produzir simplesmente e gastar mais. Ele tem que produzir e dar mais rentabilidade. Os recordistas de produtividade do CESB hoje, para cada real que ele aplica na área dele, na agricultura, ele tem de retorno mais de R$2. Não existe nenhum investimento que traz isso. Agora, por que ele tem esse benefício? Porque cada vez mais esses produtores, que são os recordistas, eles procuram imitar a natureza. Eles diversificam as culturas, eles trabalham com uma maior riqueza, uma maior diversidade biológica no solo, eles trabalham com um bom manejo integrado de praga, de doença, de plantas daninhas. E essa interação que nós temos entre culturas, no caso do milho com a braquiária ou da própria soja apenas em sucessão, do próprio capim da braquiária plantada em sucessão à cultura da soja, isso enriquece muito biologicamente o solo, disponibilizando mais nutrientes, mais águas. Então, os recordistas de produtividade do CESB, hoje, eles utilizam essa integração e essa intensificação de cultivo com plantas de cobertura, porque dessa forma eles conseguem produzir muito mais
imitando a natureza. Quando você tem apenas uma monocultura da soja, você produz menos do que quando você tem a rotação com outras culturas ou a integração de culturas como essa que nós estamos mostrando aqui. Então o SESB hoje mostra claramente pelos ganhadores. Nós temos acesso aos cases dos ganhadores no site do SESB e lá os produtores podem conferir isso. Todos os ganhadores, eles intensificam e integram o plantio e com isso eles conseguem produzir mais e ter um rendimento financeiro muito maior. É quase que para cada real aplicado, ele tem R$2 de retorno em troca. Reduz as aplicações de inseticida, reduz as aplicações de fungicida, utilizam práticas de controle biológico, não só o aplicado com vírus, com fungos, com insetos predadores, mas também o conservativo, porque à medida que ele diminui a aplicação de inseticida na lavoura, ele passa a conservar aqueles inimigos naturais que já existem na natureza. E com isso, ele tem um aliado que trabalha dia e noite para eles sem ganhar nada. Mas é claro, o produtor também não pode perturbar nem agredir esses aliados. Dessa forma, é uma luta constante pela segurança alimentar do país, gastando menos, agredindo menos o meio ambiente e produzindo muito mais. De que forma que o nosso ouvinte e internauta pode conhecer um pouco mais sobre esse sistema? No site da Embrapa nós temos alguns vídeos e muitas publicações mostrando como que o produtor pode fazer isso. Então basta ele entrar no site da Embrapa, é www.embrapa.br, e lá nós temos todo um acervo bibliográfico e também com vídeos e com áudios que ele pode acessar e detalhadamente ele ter acesso a essas informações. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.